Quem está lendo Hebreus aí? Amém. Amém. Gente, que preciosidade o livro de Hebreus. Meu Deus, meu Deus. Gente, minha vontade é ficar no capítulo 1 e 2 uma semana lendo ele. É muito maravilhoso, gente, é muito, sabe? É um alimento assim que você, até quero te dar uma instrução sobre isso, tá, irmãos? Eu sei que a gente está incentivando a igreja a ler, a marcar lá, e a gente fica perguntando quem está lendo, quem não está e tal, mas isso é uma forma de te incentivar. Eu quero te dizer que isso nunca permita que isso se torne apenas como é que se fala assim? Como é que seria a palavra? Um hábito monótono, sabe? Que isso nunca se torne uma leitura, um ritual, isso, boa. Que isso que a gente faz aqui de te incentivar a ler a Bíblia, não se torne apenas um ritual, sabe? De você abrir, pá, li, marquei lá, tá lá, hein, gente? Não faça isso. Porque a Bíblia, irmãos, é a revelação de Deus para a tua vida. Se você não lê, você está perdendo. Mas se você lê apenas como um ritual, corrido assim de qualquer jeito, até acredito que de alguma forma isso ainda te abençoa. A palavra de Deus é tão poderosa que de alguma forma vai fazer alguma coisa. Mas eu quero te incentivar, você pegar a sua Bíblia, lá na sua casa, abre a sua Bíblia antes de ler, bota a mão na sua Bíblia, ou faça da forma que você quiser, não precisa ser um passo a passo idêntico, né? Mas pelo menos antes de ler, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Peça a Ele para te ensinar, para te corrigir, para te alimentar, para te apresentar Jesus naqueles versículos ali. Gente, que texto maravilhoso. Aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que foi feito mais excelente do que os anjos, aquele que recebeu um nome mais excelente do que os anjos, aquele que foi consagrado príncipe da nossa salvação pelas aflições que sofreu, aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos, aquele que ele aniquilou o diabo e livrou aqueles que com medo da morte estavam presos do diabo, aquele que perdoou os nossos pecados e se tornou o nosso grande sumo sacerdote. Irmãos, olha, só o capítulo 1 e 2 ali, meu Deus. Aquele que, olha só, aquele que criou todas as coisas, aí no capítulo 2, diz assim, que ele foi feito menor do que os anjos pela paixão dele. Ou seja, aquele que tinha toda a glória, que criou tudo, ele se tornou menor do que os anjos. Por quê? Por causa de você e de mim, por causa de nós. Então, irmãos, Hebreus é maravilhoso. Hebreus, o foco, como a Bíblia toda, né? Mas o foco de Hebreus é Jesus, nos apresentar Jesus. Então, irmãos, leia a sua Bíblia, leia com a ajuda do Espírito Santo, e você vai ver como isso é maravilhoso. E faz o seguinte, se você puder, traz a Bíblia para a sua adoração, sabe? Traz um trechinho daquilo que você leu ali, traz para a sua oração. Pega aquilo que você leu hoje na hora do louvor e começa a adorar Jesus com aquilo que você leu. Olha, você vai experimentar algo diferente demais de Deus, pode ter certeza. Faça isso, faz isso um dia. Pega aquilo que você leu, pelo menos um versículo ali que você, por exemplo, capítulo 1 diz que ele foi feito mais excelente que os anjos e recebeu um nome mais excelente que os anjos. Só isso. Pega isso, aí você vem para o culto, aí quando chega aqui, na hora que eles estão cantando uma música aqui, você está cantando a sua própria música, a sua própria adoração. Jesus, o Senhor foi feito mais excelente do que todos os anjos, o teu nome é mais excelente que os anjos. E começa a adorar Ele com a palavra. Você vai ver que isso vai mudar a sua adoração. Amém, irmãos? Hebreus capítulo, rapidinho, Hebreus capítulo 2, verso 1. Eu só quero te incentivar aqui com isso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém, irmãos? Irmãos, olha, tem muito crente que o que ele mais está procurando é uma nova revelação.
Ele está em busca de coisa nova, uma revelação nova, né? Sei lá, um congresso que vai falar uma coisa nova, não sei o quê, uma revelação nova, um não sei o que novo. Mas, irmãos, a Bíblia nos instrui o seguinte: na verdade, convém-nos apegar-nos com mais firmeza, diligência, àquilo que nós já temos ouvido. Mais importante para a sua vida espiritual do que estar em busca de algo novo, é estar em busca de prestar mais atenção naquilo que é básico que você já tem escutado. Porque aqueles que estão em busca de algo novo, a Bíblia diz no livro de Efésios, que eles são levados por ventos de doutrina. Mas aqueles que se apegam com diligência àquilo que eles já têm escutado, aquilo se torna parte deles, eles nunca se desviam da verdade. Quem está entendendo aí? É por isso que você tem que, aquilo que você escuta, você tem que prestar atenção e se esforçar com diligência. E se você ouvir coisas repetitivas, na verdade você tem que ficar feliz por isso. Por quê? Paulo escrevendo, ele disse o seguinte: olha, eu não me importo de repetir as mesmas coisas para vocês, porque isso é vida para vocês, porque nós só aprendemos na repetição. Então nós precisamos aprender novamente. E no livro de Hebreus, no capítulo, olha só, irmãos, no próximo capítulo que a gente vai ler, no capítulo 5, a gente vai chegar lá, mas olha no verso 10, verso 11. No verso 11, o escritor de Hebreus, ele fala sobre uma realidade que não pode ser a nossa. Era uma realidade há 2000 anos atrás, para os hebreus, mas não pode ser a nossa, irmãos. Ele diz o seguinte: ele estava pregando, aí no meio da pregação dele, ele estava falando sobre o sacerdote, sobre o tabernáculo e tal, aí no meio da pregação, ele para o ensino, e ele fala assim: gente, eu tenho muito mais coisas para revelar e para conversar com vocês, mas olha o que ele diz no verso 11, nós temos muito o que dizer, de difícil interpretação, porquanto vocês se fizeram negligentes para ouvir. Vocês se fizeram negligentes para ouvir, vocês não estão escutando, vocês não ouvem. Então no verso 11 ele diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo. Olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. Se você está chegando agora, você é um novo convertido, você está de fora dessa exortação aqui da Bíblia. Mas ele diz o seguinte: olha, pelo tempo que vocês se converteram, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar dando aula. Mas vocês se fizeram negligentes para ouvir. Então, ele diz o seguinte: olha, ainda necessitais que torne a ensinar quais são os princípios dos rudimentos da palavra de Deus. E vocês ainda necessitam de leite, não de sólido mantimento, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é preste atenção, para os perfeitos, ou seja, para os adultos, para os maduros, os quais, em razão da prática, fala comigo, prática. Em razão da prática, tem os seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Fala assim comigo: ouvir com atenção, praticar com diligência. Qual desses você pode estar falhando? Só sai da infantilidade espiritual e cresce e se torna maduro, para que o Espírito Santo te revele coisas mais profundas, quem ouve com diligência. Quem ouve com atenção e pratica com diligência. Se você está anotando, escreve assim, ó: ouvir com atenção e praticar com diligência. Irmão, se você escuta a palavra, o ensino, e você não consegue prestar atenção no que está sendo dito, você esquece assim que saiu, você não anota, você não volta, você não... Se acabar o culto, eu te perguntar, você falar: olha, eu não sei, foi uma benção, mas eu não lembro nada, não entendi nada. Não tem problema, você é um menino, uma menina. Pode ter 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, 1 ano de igreja. Quantos anos você tem de igreja? 1 ano? 2 anos de igreja? Amém. 2, 3 ou 30.
Não importa. O tempo não determina a maturidade. O que determina a maturidade de um crente? É o quanto ele está diligente naquilo que ele está escutando, com atenção, e o quanto ele pratica aquilo que ele está escutando. Só uma observação aqui. Na semana passada eu pedi para algumas pessoas praticarem uma coisa. Lerem algo, me mandar, e quem me mandasse, eu mandaria ainda uma prática, algo para você fazer no seu dia a dia. Tinha 75 pessoas aqui pelo relatório. Sabe quantas me mandaram? 6. De 75 pessoas que estavam aqui, 6 me mandaram. Ou seja, 10%, mais ou menos. Menos de 10%. O restante, eu não sei, eu não vou dizer que você não ouviu, não vou falar isso, tá, irmão? Não vou dizer isso. Que você não prestou atenção. Não. Pode ter acontecido alguma coisa que você não conseguiu me enviar, não tem problema, tá? Não estou julgando esse fato, não. Mas só estou te dizendo que nós precisamos praticar aquilo que nós temos aprendido. Amém, irmãos? Diga com esse irmão que está do seu lado: meu irmão, ouvir com atenção, praticar com diligência. Então vamos entrar na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é a nossa segunda aula da nossa série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo e nós começamos com a seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O primeiro tópico que nós falamos que ele é uma pessoa. Só que o fato de eu ter falado que ele é uma pessoa, eu acabei me esquecendo ou considerando que todos saberiam de um fato ainda mais importante. E aí uma pessoa me fez uma pergunta no final que me trouxe isso à mente. Eu falei, não, é importante, eu vou voltar um tópico. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Anota aí, o Espírito Santo é Deus. Por que é importante frisarmos isso, meus irmãos? Porque às vezes o fato de nós concluirmos que ele é uma pessoa, nós podemos concluir que ele é uma pessoa como um anjo, ele é uma pessoa como um de nós, né? Ele é alguém menor. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo, ele é um Deus menor. Tem até um livro de um autor chamado Francis Chan, que o livro é O Deus Esquecido. Por quê? Muitas pessoas se lembram, reconhecem Deus Pai, Deus Criador, chamado de Jeová, no Antigo Testamento. Muitas pessoas, claro, conhecem Jesus. Nem todos conhecem Jesus como Deus, porque uma vez eu perguntei para um crente se Jesus era Deus, ele disse que não. Então, irmão, Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Jesus, Deus Todo-Poderoso também. E o Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa. Apesar de nós falarmos nessa ordem, mas ele não é a terceira no sentido de poder menor ou de qualquer coisa desse tipo. Ele não é um Deus menor. O Espírito Santo é Deus. Então, irmão, se você ora ao Espírito Santo, você está orando a Deus. Se você adora o Espírito Santo, se você agradece ao Espírito Santo, se você pede ao Espírito Santo, você está falando com Deus. Amém, irmãos? Deus, Deus Filho, Deus Espírito. São 3 deuses, pastor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Não, de jeito nenhum. Nós não adoramos a 3 deuses. Isso seria um grave erro. Nós adoramos apenas um Deus, porque há um só Deus, que ele se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito. Fala comigo assim, há um só Deus. Nós não somos uma religião de 3 deuses. Amém? Nós somos uma religião que adora a Deus único, que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito. Pastor, não entendi. Bem-vindo ao clube. Como é que pode ser um só Deus, mas ao mesmo tempo ser 3?
Exatamente, irmão. Como é que pode? Não sei. Vou te dar um exemplo para de repente te ajudar um pouco. O meu filho está lá para dentro, né? Mas você sabia que o meu filho, por exemplo, ele é um, né? O Abner é um, mas ele tem características minha e características da Carla. Na verdade, o Abner é a junção de dois que se torna um. Ele tem meu DNA, o DNA da Carla, ele tem o sangue da Carla, ele tem característica minha, características da Carla, mas ele é apenas um. Não sei se isso pode te ajudar. Lembra daquele aparelho de som que a gente tinha, que era 3 em 1? Era um aparelho de som, mas ele tocava fita, tocava CD, era rádio. De repente, a gente pode imaginar dessa forma, né? Agora, pastor, como que irmão, não tenta. A Trindade é um conceito que a nossa mente finita, nossa mente limitada, seu pedacinho de cérebro assim, irmão, de 1 quilo de cérebro que você tem, 1 quilo de carne que você tem aí dentro da cabeça, não vai conseguir entender a Trindade. Você mal consegue entender coisas simples de matemática, irmão, não é? Mal consegue entender como é que se faz uma conta como é que é, de expressão, o quê? Algébrica, sei lá, irmão, nem consigo entender isso. Como é que a gente vai entender? Mas você tem que saber de uma coisa: o Espírito Santo é Deus. Agora, tem uma dúvida que as pessoas ficam: pastor, se os 3 são pessoas diferentes, mas são um só, a quem que eu peço? Com quem que eu falo? Se eu falar com o Pai, está certo? Se eu pedir ao Espírito Santo, está certo? Se eu pedir a Jesus, está certo? Irmão, não complica. Pede a quem você quiser, irmão. Os 3 são um só, tá certo? Não complica, não tem problema entre eles, não. Só pede, irmão. Se você quiser te falar como que eu faço o seguinte: eu peço ao Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Mas às vezes eu me confundo também, que às vezes eu vou agradecer, eu falo: Jesus, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus. Agradecer a Jesus em nome de Jesus. Aí tá bom, o senhor entendeu, né, pai? É um só, vocês entendem, né? Mas geralmente eu sempre agradeço ao Pai. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, sabendo que o Espírito Santo que está me ajudando. Amém, irmão? Mas se um dia você agradecer ao Pai, agradecer ao Espírito, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome dos... Não tem problema, irmão. Eles 3 são um só. Só não complica, tá? Então o Espírito Santo, ele é Deus. Mas ainda que ele é Deus, nós falamos na semana passada, ele também é uma pessoa única. Ele é Deus, mas ele não é uma força cósmica. Ele não é apenas um arrepio, ele não é apenas... Não, ele é uma pessoa. Por quê? Não vou botar aqui, mas ele fala... Quem lembra? Mas qual a característica do Espírito Santo, além de falar? Ele ouve. Ele ouve o que você fala, tanto de bom como de ruim. Mas qual a característica que você lembra aí que o Espírito Santo tem? Ele tem ciúmes. Uma luz assim, uma força elétrica não tem ciúme de mim. Mas o Espírito Santo, como um Deus pessoal, ele tem ciúme de você. Mais alguém? Mais alguma característica do Espírito Santo que você lembra? Ele tem ciúmes, ele ouve, ele fala. Ele consola. Ele sente. Lembra que nós lemos? Não entristeçais o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa, ele é alguém com quem você se relaciona e não apenas um poder que você usa quando precisa. Quem está entendendo aí diz amém. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Lá em Adão, lá em Gênesis, Adão recebeu o fôlego de Deus. Por causa do pecado, ele perdeu a vida de Deus. Mas Jesus, a primeira coisa que fez com os seus discípulos foi soprar sobre eles e dizer: recebam o Espírito Santo. E hoje eu quero continuar a nossa aula. Abre comigo no livro de Isaías, no capítulo 44. Isaías capítulo 44. Irmãos, olha,
o que você precisa para a sua vida de mais importante, é conhecer a pessoa do Espírito Santo. Não há nada mais importante para você que é um crente. Não há nada mais importante do que você descobrir quem é Ele, aprender quem é Ele e depois se relacionar com Ele no seu dia a dia, de forma pessoal. É isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida não é o poder, mas é o relacionamento. Fala comigo assim: o que vai mudar a minha vida não é o poder, é o relacionamento. Isaías, no capítulo 44, no verso 3. Isaías 44, verso 3 diz assim. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o... Não estão lendo, né? Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Eu derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A maior promessa de Deus é que Ele derramaria água sobre os sedentos, ou seja, Ele derramaria sobre o espírito, sobre a posteridade, sobre nós e sobre nossa geração. Em Ezequiel, no capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, no verso 26, diz assim: eu vos darei um coração novo, e eu porei... Você vê, olha só uma observação. Não é que a gente não possa cantar, mas existem muitas músicas, irmãos, que eu discordo. Por exemplo, quem me fez aquele exercício que mandou para mim o texto, eu mandei de volta para ele um texto de Jesus. E Jesus diz o seguinte: eu subirei e eu enviarei do Pai o Espírito Santo. E o Espírito Santo habitará em você para sempre. É promessa de Deus. E aí a gente se pega cantando assim, quero ser, sei lá, quero ser tua morada, vem fazer morada em mim. Aí eu imagino o Espírito Santo se perguntando assim, qual parte do fato de que eu já moro em você que você ainda não entendeu? Imagina agora eu, irmãos, convidando a minha esposa, amor, vem morar na nossa casa. Aí minha esposa vai falar, tá bem, João? O que houve, cara? Você tá tendo algum problema? Não, amor, eu quero muito que você more. Imagina eu falando com a minha esposa assim, amor, não vai embora de casa. Imagina, irmão, tem gente que ora assim, olha a oração das pessoas. Senhor, eu te peço, terminando a oração, em nome de Jesus, que não me deixes. Irmão, Jesus prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Aí a gente ora, Jesus, não me deixes. Aí Jesus fala, você acha que eu menti? Você está me chamando de mentiroso? Eu já não disse que eu não te deixaria? Por que em vez de pedir não me deixe, por que a gente não termina a oração dizendo, Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor prometeu que nunca me deixaria? Por que em vez da gente cantar, Espírito Santo, vem fazer morada, por que a gente não canta, Espírito Santo, te agradeço, porque sou tua morada, tu nunca me deixarás, nunca me abandonarás. Aí a gente está cantando a palavra. Tem uma música que diz o seguinte, vai arrumar problema, hein? Dá-me um novo coração, dá-me um novo coração. Sim ou não? Essa música é certa? Para o crente, não. Se tiver um ímpio no nosso meio, e esse ímpio cantar, Espírito Santo vem fazer morada em mim, está certo. Se esse ímpio cantar, Senhor, me dá um coração novo, está certo? Está certo. Mas o crente, não. Porque você já recebeu um coração novo. Porque a Bíblia diz no verso 26 do capítulo 36, eu vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Ah não, pastor, mas está lá em Salmo. O salmista disse,
e pediu que o teu Espírito não me abandone. Sim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vinha sobre eles, ungia eles para uma obra e ia embora. Mas você já não é Davi, você vive uma nova realidade. Ele diz o seguinte: eu colocarei dentro de vós um espírito novo, eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração novo. Por quê? Porque eu porei dentro de vós o meu espírito, e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, e vocês guardarão os meus juízos e os observarão. Então, irmão, você já não tem mais um coração de pedra, você já não precisa mais pedir um espírito novo, você já tem um espírito novo, você já tem um coração de carne, porque Deus colocou dentro de você o espírito dele, quando você entregou tua vida para Jesus. Essa é a maior promessa. Quem está entendendo aí diz amém. Só que isso era promessa lá em Ezequiel. Mas agora, em Atos capítulo 1, vamos lá, irmão. Rapidinho, Atos capítulo 1. Diz assim, Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e naquele dia, de repente, veio um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. No verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui foi o cumprimento da promessa. E lá em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas capítulo 3, eu quero te dizer o seguinte, irmãos, Deus tem muitas promessas para nós, muitas, mas eu vou te dizer qual é a maior promessa. Gálatas capítulo 3, verso 13. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz para me salvar. Não, irmão, salvação foi o início. Olha, escuta o que eu vou te falar agora. Jesus não é o final do caminho. Jesus, ele disse o seguinte: eu sou a porta. Eu sou o quê? A porta. Isso aqui é uma porta. A porta é o final. Eu sou a porta, então eu cheguei na porta. Pronto, estou aqui na porta. E aí, parei na porta, irmão. Já encontrei a porta, glória a Deus. Não, irmão, a porta é um acesso a outro lugar. Quem concorda comigo? Jesus disse, eu sou o caminho. Ou seja, o caminho da qual vocês vão acessar um outro lugar. A morte de Jesus não foi o fim, foi o início da salvação para o cumprimento da promessa. Qual a promessa, pastor? Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No verso 14, para que, olha o objetivo da morte, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Percebe que o para quê é o objetivo? Cristo nos resgatou da maldição da lei, se tornando maldição em nosso lugar, sendo pendurado no madeiro, para que? Objetivo. Primeiro, você recebesse a bênção de Abraão, ou seja, a bênção de Abraão está sobre você. Pega na mão de alguém e diz assim, a bênção de Abraão está sobre você. Amém? Agora, o segundo propósito é para que nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Você entende que a cruz teve como objetivo que você tenha agora a promessa, a presença, a amizade, a comunhão e o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Todas as outras promessas são secundárias, tá, irmão? Tudo. Todas as outras promessas são secundárias. A maior dela é o Espírito Santo. Então você já tem o melhor de Deus. Como acho que foi o missionário Júnior que pregou uma vez aqui. O melhor de Deus ainda está por vir, pastor. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é o Espírito Santo de Deus para você. Todos os outros são bons, mas não é o melhor. O melhor você já tem, hoje
e agora, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é a promessa do Pai. Estavam os textos ali, eu esqueci de botar. Vamos lá. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você vai ver muitas referências ao Espírito Santo. É claro que é importante que você entenda que nenhuma dessas é ele em si mesmo. Vou te dar um exemplo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas quando você chegar no céu, você não vai ver, né? O Cordeiro, né? Jesus, que bonitinho. Como é que é? Lã branquinha, Jesus. Não, irmão. Quando você chegar no céu, você vai ver o teu grande sumo sacerdote, homem, lá no céu, né? Mas ele é o Cordeiro de Deus, assim como ele é o leão da tribo de Judá. Isso são referências, são símbolos, né? E assim também o Espírito Santo tem vários símbolos. Eu não coloquei todos aqui, mas um deles é selo. Eu quero ler só esses dois primeiros aí. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, verso 13. Efésios 1, 13. Quando você vier na quarta, procura trazer sua Bíblia, para você aprender a abrir rápido assim, ó. Efésios 1, 13 diz assim, olha: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Depois da salvação, olha bem, tendo nele também crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o segundo símbolo, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, dois símbolos do Espírito Santo aqui. Primeiro, eu quero só abrir um parênteses aqui. A próxima série, próximo módulo, vai ser sobre batismo com o Espírito Santo. E os pentecostais, eles enfatizam tanto o batismo com o Espírito Santo, que alguns chegam a dizer que quem não é batizado no Espírito Santo, não é salvo, não tem o Espírito Santo. E que você vai receber o Espírito Santo no momento em que você ora em línguas. Mas não, irmãos, de jeito nenhum. Então você já é salvo e nós vamos orar aqui agora para que você seja selado com o Espírito Santo. Aí a pessoa começa a orar em línguas, aí a pessoa fala, que bênção, foi selado com o Espírito Santo. Não, irmãos, não. A Bíblia diz que a partir do momento em que você ouve o Evangelho e crer no Evangelho, você já é automaticamente selado com o Espírito Santo. Ele passa a fazer morada dentro de você. São duas experiências distintas. João capítulo 20, Jesus olha para os discípulos e fala, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Aí depois Jesus diz, agora permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas a presença você já tem. Então você que aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você precisa do batismo com o Espírito Santo? Com certeza. Você quer o batismo? Muito bem, você vai receber. Mas você não vai orar assim, Espírito Santo, vem Espírito Santo dentro de mim. Não, ele já está. Você vai orar para que ele te encha, para que ele te revista. Mas ele já mora dentro de você. E o primeiro aqui é selo. Quem conhece selo aí? Eu te garanto que alguns aqui não conhecem selo. Você conhece o que é selo? Viu? Você sabe o que é selo? Sabe? Esperto, hein? Você sabe o que é selo? Aí, tá vendo? Mas não é ruim não é só a geração, né? Quem aqui já enviou uma carta aí? Deixa eu ver, no correio, gente. Meu Deus do céu. Nunca enviou uma carta no correio, mas já recebeu, né? Aquele boletim, aquela conta, né? Mas não vem com selo mais, né? Antigamente a gente tinha o selo, lambia o selo e colava, né? Irmãos, na época de Paulo, o selo, ele era a propriedade. O selo,
Ele era uma marca que os reis colocavam, eles pingavam ali, quem já viu isso em filmes antigos, né? Pingavam ali aquela cera, e aí o rei pegava o seu anel, o seu selo, e marcava, dizia assim, ó, ninguém pode abrir isso daqui, ninguém pode tocar nisso daqui, porque isso aqui está selado, propriedade do rei, aleluia. E a Bíblia diz que quando você ouviu o evangelho, você foi selado. Qual é o selo de Deus na tua vida? É o Espírito Santo de Deus. Quando o diabo olha para você, ele vê que tem um selo em você, tem uma marca em você, e ele não pode te tocar, ele não pode abrir, ele não pode fazer nada com você. E outra, o selo também determina o destino. O teu destino está selado, você vai para o céu. Por isso que a pessoa mais importante para você cuidar e manter e se relacionar e conhecer é o Espírito Santo de Deus, porque ele é o selo de propriedade, ele é o selo de destino da tua vida. Sem o Espírito Santo de Deus, irmão, coitado de você.